Como é bom começarmos a semana rendendo graças a Deus, começarmos a semana buscando o Senhor. E a celebração de hoje nos faz um convite a essa busca constante ao amor de Deus, a buscar a conversão para podermos percebermos a ação da graça de Deus em nossas vidas. Por isso, que cada um de nós possa apresentar a Deus os anseios do seu coração, aquilo de que o seu coração está sedento e aquilo que você veio buscar junto a esta celebração, junto de Deus, para que possamos celebrar dignamente os santos sacrifícios. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós, num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia desse 26º domingo do tempo comum vem trazer para cada um de nós, em especial, uma reflexão acerca da nossa fé, acerca da nossa adesão ao projeto de Deus. Se fôssemos dar um tema, assim como foi proposto no início da celebração, mas um outro tema para esta celebração, poderíamos dizer que é conversão e graça. A conversão, que é algo necessário para cada um de nós, mas é algo tão necessário que nós necessitamos da ação de Deus, da graça de Deus, para conseguirmos alcançar esta conversão. Entretanto, muitas vezes nos deparamos com circunstâncias em que preferimos negar a ação de Deus em nossas vidas. Preferimos deixar com que Deus esteja à margem da nossa vida, à margem do nosso discernimento, à margem das nossas escolhas, porque preferimos nos colocar acima de Deus. É o que acontece quando acabamos de ouvir na primeira leitura. Deus é colocado à prova, como se Ele fosse injusto, como se Ele fosse a causa dos males. Entretanto, Deus faz um discurso de defesa, como se fosse necessário Deus se defender, como se fosse necessário Deus provar que Ele é bom. Porque nós, humanos, preferimos atribuir a Deus a responsabilidade pelos nossos males, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. E Deus, na primeira leitura, para se defender, Ele vai colocar a questão da justiça. E Ele, ao colocar a questão da justiça, Ele coloca a cada um de nós a responsabilidade de percebermos que não basta ser justo. Então, é necessário manter-se justo e caminhar-se na justiça.
Porque o justo, em algum momento da sua vida, ele pode vir a fraquejar, ele pode vir a desviar-se do caminho se ele não manter a sua vida junto de Deus. E o fato dele distanciar-se de Deus não é culpa de Deus, é a culpa da própria opção, da própria escolha. Por isso, aquela vida até um determinado ponto de justiça que ele manteve, ela pode transformar-se e modificar-se, porque ele se distanciou novamente do amor de Deus. Distanciou-se novamente da vontade de Deus que ele queria para a sua própria vida. E é Deus que é culpado por ele ter mudado a sua trajetória, é Deus que é culpado por ele ter errado. Se Deus lhe deu discernimento, Deus lhe deu a liberdade, por que ele é culpado pelos seus próprios erros? Entretanto, ele vai apontar na mesma leitura aquele homem que teve uma vida má, que viveu completamente contrário aos desígnios de Deus. Mas em um determinado momento, ele percebe que é preciso reingressar para junto de Deus. E esse caminho de retorno para junto de Deus, ele se salva. Porque Deus não quer o sofrimento, Deus não quer que a sua criatura padeça, mas Ele quer constantemente que o homem se mantenha junto dEle. Ele quer constantemente que o homem se mantenha junto de Deus, que o homem possa usufruir da sua graça, para que o homem possa penetrar completamente nesse amor misericordioso de Deus. Entretanto, nós podemos perceber também na leitura do Evangelho, aquela parábola que Jesus narra aos anciãos e aos fariseus, sobre aquele pai que tem 2 filhos e tem uma vinha. Desses 2 filhos e essa vinha, nós podemos mudar o sujeito, podemos mudar os nomes. A vinha é o reino de Deus. Os 2 filhos, um são os grupos dos fariseus, o outro a escória da sociedade. Escória esta segundo o farisaísmo, segundo a escolha daqueles que para os fariseus somente eles e o grupo deles são capazes de se salvar. E o resto fica à margem da sociedade, fica à margem da graça de Deus. Entretanto, Jesus Cristo vai mostrar que é completamente ao contrário. Porque através desta parábola, Jesus Cristo vai criticar a religião simplesmente de boca para fora. Ou seja, uma religião de relativismo, de justificação da própria vontade. Jesus Cristo vai criticar uma religião que é simplesmente feita por palavras, desligada da ação, desligada do compromisso, desligada do comprometimento com a vontade de Deus. Porque para os fariseus e aqueles doutores que eles se colocavam naquela época, o que valia era seguir os 366 preceitos judaicos. Ou seja, você cumprir a lei pela lei era condição da sua salvação. Entretanto, as prostitutas e os cobradores de impostos e os pagãos, os incircuncisos, estes já estariam condenados, porque eles não são como eles. Estão à margem da sociedade. É como se fosse uma espécie de ser humano diferenciado. É como se fosse feito do resto. Como se Deus tivesse feito dessa margem contrária aos fariseus uma sobra da sociedade. Entretanto, Jesus Cristo vem mostrar que é preciso voltar-se para junto dele. E os primeiros que se voltam para junto de Deus é justamente aqueles que estão lá embaixo, que são as prostitutas, que são os pagãos, que são os cobradores de impostos. Jesus Cristo cita as prostitutas e cita também os cobradores de impostos, porque são justamente as 2 classes mais excluídas da sociedade naquele tempo, mais degeneradas, por assim dizer, consideradas impuras, indignas, sequer de se entrar num templo. E Jesus vai mostrar que é estes que salvarão, porque estes acolheram a palavra de Deus não simplesmente em palavras, mas fizeram da palavra de Deus atos, atitudes, transformação. Porque Jesus Cristo não quer simplesmente adjetivos, Jesus Cristo não quer simplesmente substantivos, Jesus Cristo quer o verbo, Ele quer a ação, a transformação, o movimento de mudança. Não basta simplesmente dizer, eu vou mudar. Não basta simplesmente dizer, eu quero transformar a minha vida, e simplesmente ficar nas palavras.
Não basta simplesmente dizer, eu quero ser diferente, mas a minha vida continua do mesmo jeito. Não basta simplesmente virmos a uma celebração e entrarmos e voltarmos do mesmo jeito que entramos, ou sair pior do que vimos. Torna-se necessária uma transformação. E como se dá essa transformação? Essa transformação se dá através da conversão, através do aceitar-se Jesus Cristo na própria vida, não simplesmente em palavras. Não simplesmente professar que se ama o Cristo, não simplesmente se professar que se é cristão, mas fazer da própria vida o cristianismo, fazer da sua própria vida o próprio Cristo presente, onde muitas vezes o seu irmão vai ler em você um evangelho vivo, um evangelho que proclama em atos aquilo que a sua boca exclama. É isso que Jesus Cristo quer demonstrar para cada um de nós. Porque enquanto os fariseus simplesmente falavam de Deus, proferiam palavras de Deus, diziam como Deus dizia que eles deveriam agir, eles agiam simplesmente segundo a lei. Mas Jesus Cristo veio demonstrar que a lei não sem misericórdia, a lei sem atitudes, ela se torna simplesmente exclusão da sociedade. E Deus não quer excluir ninguém, Ele quer atrair todos nós para junto dEle. No ato da criação, Deus criou-nos atraindo para Ele. Deus criou-nos para direcionarmos toda a nossa vida para junto dEle. E não para nos sermos filhos pródigos que nos afastemos de Deus, mas temos aqueles filhos que percebem que se distanciaram de Deus e voltam para junto de Deus. Para isso que Jesus Cristo veio ao nosso meio, para mostrar a cada um de nós que torna-se necessário uma constante conversão, que torna-se necessário uma constante busca desse amor misericordioso de Deus. Torna-se necessário reconhecer que somente Deus é capaz de mudar a nossa vida, que somente Deus vai ter palavras para direcionar o nosso ser, para direcionar as nossas atitudes e as nossas escolhas. Torna-se necessário para que tudo isso então, que fechemos os nossos ouvidos para este mundo, que prega completamente o contrário, onde que a destruição das famílias, a destruição do ser humano, torna-se um pilar essencial para esse mundo em que nós vivemos, que é contrário a tudo aquilo que Jesus Cristo ensinou. Tudo aquilo que nós vivemos torna-se necessário a graça de Deus, porque sem a graça de Deus nós não conseguimos nada. Mas para que tudo aconteça e que a gente consiga proferir aquela carta que São Paulo escreve aos Filipenses, na segunda leitura, aquele hino cristológico, o hino de louvor, proclamar que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, que Jesus Cristo é o Senhor capaz de transformar e modificar a nossa vida, e que Ele é o único Senhor pelo qual deve ser admirado, o único Senhor capaz de ser buscado. É necessário a conversão. Se não tivermos um coração aberto, um coração sedento da graça de Deus, não conseguiríamos jamais proferir um hino como São Paulo proferiu, de expelir realmente aquilo que Jesus Cristo é, o Senhor dos senhores. O Senhor que não foi que proferiu uma religião do sim e do não, mas simplesmente uma religião do sim e do sim, de uma só escolha, a escolha da felicidade, a escolha da compreensão do sentido real da nossa vida, de vivermos sempre juntos de Deus, agraciados por Deus, amados por Deus, sensibilizados pela ação de Deus em nossa vida. Porque ao percebermos o amor de Deus interagindo no nosso ser, esse amor será repelido e dividido com os nossos irmãos. Isso é o sentido desta conversão, é o sentido dessa transformação radical da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Eis diante de nós o único Senhor que cabe às nossas admirações, o único Senhor capaz de transformar a nossa vida, transformar o que somos, modificar aquilo que somos, restaurar a nossa identidade.
restituir a nossa dignidade. O único Senhor, o Senhor que vai dar-nos vida a partir da nossa adesão a Ele. Por isso, apresente o seu coração para Jesus. Peça que Ele possa transformá-lo, que Ele possa fazer com que você consiga se converter naquilo de que você precisa. Tenha consciência mesmo das suas dificuldades, porque Jesus sabe que sozinho não conseguiremos jamais, mas torna-se necessário buscá-lo, abrir o nosso coração, porque por mais que Jesus saiba das nossas dificuldades, por mais que Ele saiba das nossas fraquezas, Ele não vai interferir, a não ser que seja uma decisão nossa, a não ser que seja uma transformação buscada por cada um de nós. Por isso, não tenha medo, não tenha receio, abra o seu coração para Jesus e deixe Ele edificar em você uma obra nova, chamá-lo para junto de si, demonstrar para você que você é um filho amado, um filho querido, um filho desejado. Abra para Deus a sua vida, sem medo, sem reserva, porque o único mal que Ele pode te fazer é te fazer feliz pela vida inteira, contemplando o seu amor. Então não tenha medo, porque o Senhor só quer o seu bem. Jesus nos ama, e vários foram os momentos de demonstração do seu amor por cada um de nós. E um destes momentos foi quando um dos discípulos lhe perguntou como um modelo de oração, como eles deveriam rezar. E Jesus Cristo, naquele momento, consagra a todos nós como filhos adotivos de Deus. E como estes filhos, formando uma só família, rezemos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Nesse amor que Cristo nos une, saudai-vos uns aos outros no gesto de comunhão fraterna. Eis o único Senhor que devemos prestar homenagem. O único Senhor que devemos nos admirar, o único Senhor capaz de transformar a nossa vida,
fazer de nós um vaso novo, que nos direciona para o caminho do bem. Eis diante de nós o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Também a comunidade gostaria de agradecer ao seminarista Júnior, né? O Júnior, ele trabalhou um tempo, né, na Secretaria Paroquial aqui de Pirapozinha e agora retornando ao seminário, né? Que Deus possa te abençoar nessa nova caminhada e que peço à comunidade, nós possamos juntos rezar uma Ave Maria, pedindo à mãezinha para que possa interceder junto a esse filho, para que possa receber todas as bênçãos em sua caminhada vocacional. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.